respeito da palavra de Deus, mas muito mais criar essa comunhão espiritual, né, irmãos? Porque o próprio Senhor Jesus, ele ensinou que nós somos uma família, né? Quando foi interrogado, né? E falou, olha, sua mãe está lá, né? Os seus irmãos estão lá. E ele falou, não, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, né? E tem uma curiosidade bem interessante, né, irmãos? Alguém pode perguntar, né? Mas como que nós somos mãe de Jesus Cristo, né? Irmãos de Jesus Cristo até eu posso entender, né, o porquê. Mas como que a gente pode ser mãe de Jesus Cristo, né, no sentido simbólico, no sentido espiritual, né, irmãos? Quando nós aceitamos, né, o Evangelho do Senhor, né, e quando somos aceitos pelo Senhor, né, porque nós aceitamos a mensagem, né, do Senhor, mas na verdade quem aceita Jesus, né, é Ele que nos aceita para sermos servos dele, né? E quando o Senhor nos aceita para sermos seus servos, né? O Senhor Jesus, ele passa a residir dentro de nós, né? Dentro do nosso coração. Então, por assim dizer, é como se fôssemos mãe, né? Porque o Senhor Jesus, ele vai gerando pouco a pouco no nosso coração, né? E o Senhor Jesus, ele vai sendo gerado dentro de nós, né? E é interessante, irmãos, que da mesma forma que acontece com um embrião, né? Que acontece com o feto, que ele vai crescendo pouco a pouco ali na gestação da mulher, né? Da mesma forma o Senhor Jesus também, né? Ele não entra de uma forma que vai nos atemorizar e tudo mais, não. Não, o Senhor Jesus, ele vai aos poucos se acomodando dentro da nossa alma, do nosso coração, né? Dentro do nosso ser. Então nós vemos que talvez quando nós nos batizamos há tantos anos atrás, a gente não tinha tanta afinidade assim com o Senhor, né? Não escutava tanto o manifestar do Senhor, né? E aí chega um momento que nós estamos mais maduros na fé, que nós conseguimos escutar, né? Dentro de nós a fala do Senhor, né? Conseguimos escutar dentro de nós o querer do Senhor, né? E tudo mais, né? Então, por assim dizer, somos irmãos de Jesus, né? Porque temos a mesma fé, temos o mesmo Pai, né? E por assim dizer também somos mães, né, em sentido espiritual, né, irmãos? Entendo, em sentido espiritual e sentido simbólico, né? Somos mães porque geramos, né, o Filho de Deus dentro de nós desde que nós somos aceitos para ser servos de Jesus, né? Não sei nem por que veio à tona esse assunto, né? Mas o Senhor sabe o porquê, né? Estamos aqui então, irmãos, mais uma vez para analisar os capítulos da Bíblia, né? E já estamos no capítulo 33 de Gênesis, né? Alguns irmãos perguntaram para mim, irmãos, sobre os encontros bíblicos que estão sendo postados lá no canal, né? Do YouTube. Irmãos, aos poucos eu tô colocando lá, tá, irmãos? Ontem eu postei né? Antes de ontem eu postei um capítulo e ontem eu postei outro capítulo, né? É que eu faço o tratamento do áudio, né? Faço uma edição dos áudios, né? Para poder melhorar para os irmãos ouvirem, né? E para os irmãos que perguntaram, né? Se vai ter imagem, não, nós optamos, irmãos, até por uma questão de privacidade, né? Dos irmãos que participam aqui com a gente, só ficar o áudio, né? Gravado, para poder ter uma privacidade maior, né? Um respeito de direito de imagem e tudo mais, né? Que nós sabemos que hoje em dia existem até leis sobre isso, né, irmãos? Então, só estamos disponibilizando o áudio, tá? O áudio das aulas e ao vivo, quem quiser, né? Assiste ao vivo, daí pode ver as imagens. Eu vou tentar, na medida do possível, irmãos, colocar os slides que eu sempre coloco aqui, eu vou tentar colocar lá também, né?
em PDF, né? Para facilitar para os irmãos verem os mapas, né? As figuras, né? Eu sei que muitos irmãos às vezes pedem para mim, ô irmão Renan, aquela imagem, né, que o irmão mostrou do poço de Jacó, aquela outra imagem, né, dos ídolos lá que eles adoravam, né? Manda para mim e tudo mais. Eu vou fazer o possível para colocar lá também, tá bom, irmãos? Para daí os irmãos poderem baixar, fazer o download lá do arquivo, tá bom? Então vamos lá, irmãos, capítulo 33 de Gênesis, quem tá com a sua Bíblia aberta aí, né? Como eu sempre falo, é bom ter a Bíblia física, né? A Bíblia impressa, não que seja errado, né, irmãos? Ou seja, meu Deus, um pecado usar a Bíblia no celular, não é, irmãos, né? Mas é bom a gente ter a Bíblia impressa, a Bíblia física, né? Porque nós acabamos pegando familiaridade com a Bíblia, né? Então a gente já começa a saber aonde que está certo versículo, aonde que está tal versículo, tal capítulo, e saber também as ordens dos livros da Bíblia, né? Então, primeiro Gênesis, depois Êxodo, né? Porque quem não tem familiaridade com a Bíblia, às vezes vai falar lá Deuteronômio, ele vai procurar lá perto de Apocalipse, né? Então é bom a gente ter uma familiaridade, sim, com a Sagrada Escritura, tá bom, irmãos? Então, vamos lá entrar no capítulo 33. Vamos só fazer uma recapitulação do que a gente aprendeu na semana passada, né? Porque muitos irmãos entram e às vezes na semana passada não deu, né? Algum compromisso e tudo mais, né? Mas na semana passada, irmãos, a gente viu que Jacó, né? Contextualizando aí, Jacó saiu lá da terra do seu tio, que era Labão, né? Saiu, não aguentou mais ficar ali naquela situação e conversou com a família, conversou com as esposas e vamos sair? Vamos embora, vamos procurar um canto pra gente, vamos. E foram todos embora, né? Só que quando eles estavam no caminho, né? Aí um dos servos de Jacó viram, né, que estava vindo ao encontro Esaú, né? Lembrando que Esaú era irmão mais velho de Jacó, né? E nós sabemos pela história que Jacó enganou Esaú, né? Então Esaú não estava nada contente. Jacó teve que fugir, né? Ficar fora de casa e tudo mais, porque Esaú queria matar Jacó, né? Devido aos enganos, devido a uma série de fatores entre a família, né? E eram famílias de servos de Deus, né, irmãos? Mas tinham também os seus problemas, tinham as suas discussões, tinham, né? Infelizmente, a gente vê que nem tudo são flores, nem tudo é perfeito, né, irmãos? E aí, um dos servos de Jacó falou para Jacó: olha, Jacó, você não vai acreditar, o seu irmão tá vindo para cá, o nosso encontro, com 400 homens, salvo engano, né? 400 homens. Aí Jacó já ficou desesperado, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? E tudo mais. E Jacó, como a gente já está acompanhando, né, irmãos? Jacó tinha várias qualidades, mas tinha uns defeitinhos também que vou te contar, irmãos. E um dos defeitos de Jacó era isso, ele era meio medroso, ele não gostava de enfrentar as coisas, né, cara a cara. E aí o que ele fez? Ele tentou de todo jeito, né, dar o seu jeitinho, não, e começou a clamar a Deus, porque daí ele lembrou do Senhor, né, começou a clamar ao Senhor, e começou a clamar, e aí, quando ele começa a clamar, ele tem uma ideia, né, de pegar alguns animais lá do seu rebanho. A gente viu na semana passada que foram 580 animais que ele pegou, separou em grupos, né, em rebanho de só de ovelha, aí juntou outro grupo de gado e foi separando, e mandou ir para frente, né, em frente a eles. Olha, falou para os servos dele, ó, vai com essa quantidade de animais, vai na frente que a gente está vindo atrás, né? E aí, o que acontece?
os servos foram, né? Que era para dar de presente para Esaú, para ver se Esaú aplacava a ira, né? E nesse ínterim, né, que eles foram, Jacó ficou, né? Jacó ficou com a família. Aí eles tinham que atravessar um córregozinho que tinha lá, né? Aqui a Bíblia fala um val, né? Que era um pedaço de um riozinho que dava para passar a pé, né? Ou geralmente a água até a canela ou até o joelho, né? Era uma coisa mais rasa, né? E aí Jacó manda toda a família dele atravessar o val de Jaboque e ele fica lá, né? Meio com medo, aquela coisa e tudo mais, né? E aí o que acontece? O Senhor vai dar um empurrãozinho em Jacó, né? Vai dar uma corda, né, em Jacó. E aí é a hora que aparece um varão, né? Um varão celestial, né? E esse varão celestial luta contra Jacó, né? E Jacó agarra ele de todo jeito, né? E fala para ele, olha, enquanto você não me abençoar, eu não vou largar de você, né? E aí esse varão celestial, né, que nós vimos, né, esse misterioso varão aí, ele fala para Jacó, não, olha, já tá amanhecendo o dia, deixa que eu preciso ir, né? E aí Jacó, não, enquanto você não me abençoar. E aí ele pergunta para Jacó, né, qual que é o seu nome? Ele fala Jacó. E aí Jacó recebe um novo nome, né, daquele varão celestial, né? E aí a gente viu ali que nesse momento ele passou-se a se chamar Israel, né? Não mais Jacó, que é enganador. Na verdade, o nome Jacó, né, que é Yaakov, né, em hebraico, Yaakov. E curiosamente, irmãos, o nome Tiago, ele é o nome Jacó, né? Só que na forma grega, né? Então, Yaakov, Jacó, né? Ficou no português Jacó, mas o nome Tiago, né, que é Iaco, né, pegou o sotaque grego, é o nome Jacó, né? Então, só para uma curiosidade para os irmãos aí, né? Então, o que acontece? Quando Jacó foi, Jacó recebeu esse novo nome, que é Israel, né? E aí, quando ele recebe esse novo nome, o varão ali, né? Que é a Bíblia fala que é um mensageiro celeste, né? Ali, ele tocou na coxa de Jacó e Jacó ficou mancando. Até morrer ele ficou mancando, né? E aí agora nós vamos ver o acontecimento depois disso, porque daí Jacó acordou para a vida e falou, não, deixa eu seguir em frente, né? Deixa eu seguir em frente e não vou deixar minha família para trás, né? Porque ele estava com muito medo, né? Agora nós vamos ver no capítulo 33 o que aconteceu com Jacó depois que ele saiu ali daquele val de Jaboque e foi em frente com o seu caminho, né? Então, capítulo 33, irmãos, vamos analisar aí. Versículos 1 e vamos ler o 1 e o 2, né? E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. Irmãos, vamos entender mais ou menos o que Jacó fez, né? Jacó, ele pegou toda a sua família ali, lembrando que Jacó teve filho com Leia, teve filho com as servas, né? A serva de Leia e a serva de Raquel, né? Então, no caso, era Zilpa e Bilha, né? Que a Bíblia vai falar. E aí também teve filho com Raquel, né? Então, Jacó tinha essas 4 mulheres ali, né? Logicamente que depois, né?
o Senhor vai proibir isso, né? O Senhor vai proibir. E lembrando, irmãos, que nunca foi da vontade de Deus, né? Nunca foi da vontade de Deus que o homem tivesse mais de uma mulher, né? Acontece que o Senhor, ele permitiu, né, esse tipo de coisa, mas vai chegar um momento, principalmente na lei de Moisés lá, né, que o Senhor vai podar isso, e depois quando o Senhor Jesus vem, o Senhor Jesus dá fim nisso, né? Então, glória a Deus pelo Senhor Jesus, né? Vir e acabar com esse erro aí dos homens, né? Mas o Senhor, ele foi misericordioso, né? Ele foi misericordioso até porque os povos antigos eram muito ainda primitivos ainda, né? Tinham muitas coisas a melhorar, mas o Senhor, ele foi permitindo certas coisas, embora não fosse a vontade do Senhor, né? Mas o Senhor tolerou muita coisa aí dos servos de Deus do passado, porque eles ainda não tinham certa luz, né? Lembra que uns encontros bíblicos passados, a gente viu que o Senhor, ele vai lançando luz, né? Aos poucos, né? O Senhor vai lançando luz para os homens, né? E conforme o Senhor vai clareando as coisas, né? A gente vai tendo que se amoldar à forma que o Senhor vai lampejando essas luzes sobre nós, né? Então o que acontece? Jacó, ele fez o quê? Provavelmente, irmãos, o medo de Jacó era que Esaú atacasse, né? E se ele atacasse, ele ia atacar e dizimar sua família. Então o que ele fez? Ele acabou dividindo ali a sua família, ele acabou colocando algumas pessoas na frente, no caso colocou as servas ali, as servas na frente, depois colocou os filhos das servas, depois colocou atrás, num outro grupo, né, a Leia e os seus filhos, e depois, por último, ele colocou Raquel, né? Então veja, irmãos, Jacó, ele tinha esses defeitinhos de segregar as coisas, né? Jacó, infelizmente, tinha isso. Era um servo de Deus, mas ele tinha um defeito que a Bíblia não esconde. E é isso que é interessante, irmãos. Que a Bíblia, ela não vai passar pano para ninguém, ela não vai acobertar nada, ela vai mostrar a realidade, né? E ela mostra aqui que Jacó, ele faz essa separação, né? Colocou Raquel por último, como dizendo, Raquel é minha preferida, né? Colocou lá Raquel por último. E aí pense bem, irmãos, imagine essa família vendo ele fazer isso, né? Imagine o sentimento até dessas mulheres, né? Vendo, olha, pode ser que venha Esaú com esses 400 homens e mate a gente, mate nossos filhos, e ele vai ficar lá atrás, né? Vai ficar lá, o bonzão lá, né? Vai matar tudo nós e ele vai ficar lá, ileso, né? Só que, irmãos, por certo momento Jacó quis errar dessa forma, né? Mas eu creio, irmãos, que o chacoalhão que Deus deu lá, né? Na luta com aquele varão de branco, né? Aquele varão celestial, no caso, né? Eu creio, irmãos, que o Senhor deu um chacoalhão nele, né? Deu um chacoalhão nele para ele poder raciocinar e pensar o que ele estava fazendo, né? Então vamos ver a continuação do relato. Então vamos ler versículo 3, né? Até o versículo... Deixa eu ver aqui. Até o versículo 7, tá, irmãos? Vamos ler, daí a gente vai explicando aí. E ele mesmo no caso Jacó, né? E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são esses contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas,
elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Léia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. Veja, irmãos, que acho que o Senhor deu um chacoalhão lá naquela luta, né? E aí o Senhor acho que colocou os neurônios ali de Jacó no eixo, né? A ponto que a hora que ele viu aquela cena, né? Viu aquela cena que as mulheres e os filhos estavam tudo na frente dele, ele tomou coragem e foi para frente, né? Aqui fala no texto, né? E ele mesmo passou adiante deles, né? Ou seja, Jacó viu que não ia ficar legal aquela situação, né? E tomou uma atitude aí de varão mesmo, né? Uma atitude de servo de Deus e foi para frente, né? Foi para frente lá da comitiva ali, né? Foi ali e ele mesmo foi se encontrar com Esaú, né? E aí mostra que ele foi na frente e foi se inclinando e se inclinando, né? Aqui fala que ele se inclinou à terra 7 vezes, né? E quando ele chegou até Esaú, veja, irmãos, olha, a atitude de Esaú aqui é muito bonita, irmãos. Porque Esaú tinha toda a razão de chegar e tacar uma flecha no irmão, ou matar o irmão, ou falar um monte de coisa pro irmão, mas olha o que Esaú fez, né? Fala, então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram, irmãos. Olha, para nossa cultura hoje em dia, pode parecer assim que foi uma cena normal, que a gente está acostumado, ainda mais a nossa cultura brasileira, irmãos. Nossa cultura brasileira é muito de abraçar, de pegar isso e aquilo. Só que para uma cultura oriental, irmãos, isso daqui é uma cena tão bonita. Até a gente lendo aí é uma cena muito bonita, né, irmãos? Mas para o oriental, né, para quem mora lá no Oriente Médio, um varão formado já, dono de um clã, né? Dono de um grupo de 400 homens. Esse varão, ele correr, né? Que a Bíblia fala, Esaú correu-lhe ao encontro. Pela cultura, irmãos, pela cultura do Oriente Médio, um homem que atinge a fase adulta, ele não pode correr, em hipótese alguma. Mesmo se ele está atrasado, ele não pode correr, né? Correr pro homem, ele está se assemelhando à criança, né? A cultura deles lá, né, irmãos? Não estou falando que isso é real, né? Estou falando da cultura deles. Na cultura deles, para um homem correr, é porque aquele momento mexeu tanto com o sentimento dele, mas tanto com o sentimento, que ele não estava nem aí para a etiqueta da sociedade, irmãos. Ele saiu correndo, a hora que ele viu o irmão dele, abraçou, beijou, os dois choraram. E veja, irmãos, é uma cena tão inusitada, porque Jacó não estava esperando isso. Jacó estava esperando que ele ia morrer, né? Ia ser atacado, ia vir os 400 homens, iam saquear tudo, iam roubar tudo que ele tinha, mas não. Veja que atitude bonita de Esaú, né, irmãos? Embora muitos falam, mas crucifica Esaú, né, muitas vezes, né? Mas é porque não conhece a fundo a história, né? Esaú, sim, ele realmente foi profano, né? Ele realmente ele não quis saber das coisas espirituais, mas ele tinha qualidades humanas, irmãos. Ele tinha qualidades humanas e qualidades humanas elogiáveis, né? Qualidades humanas elogiáveis. E aí veja que depois no decorrer dos versículos, né? Quando Esaú vê aquele monte de gente, aquele monte de filho, né? Ele fala assim: quem são esses aí contigo? E aí Jacó fala, esses são meus filhos, né, que o Senhor me deu, né, que o Senhor graciosamente tem dado ao teu servo, né. E aí chega toda a família ali, chega e se inclina com um sinal de respeito, né, lembrando que estamos falando de uma cultura oriental,
né? E não do Ocidente e nem do século XXI. Estamos falando de uma cultura muitos séculos atrás, e também a outra região, né? Eles se inclinam, e aí depois que eles se inclinam, veja a reação de Esaú, né? A gente vai ler do versículo 8 até o 17, tá, irmãos? A gente vai ler aí. E disse Esaú: de que te serve todo esse bando que te tem encontrado? E ele lhe disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei diante de ti. Porém ele lhe disse: meu senhor, sabe que esses filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face do teu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme ao passo do gado que está diante da minha face, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que é isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim, tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Veja aí, meus irmãos, que é interessante, né, a reação de Esaú, como que foi diferente do que Jacó estava achando, né? Jacó, ele estava achando que Esaú ia destilar toda a sua ira, sua revolta, né? Mas Esaú foi tão assim diferente a reação dele e tão aprazível, né? Que a hora que ele chega, ele fala assim: viu, mas e o que é isso aqui? O que é esse montoeira de animal aqui? Imagine, o que você está pensando com isso? Daí Jacó fala assim: então, meu senhor, é porque é um presente para você, né? Para eu achar graça aos teus olhos, né? Ou seja, para ser bem visto, né? Diante de ti, né? E aí ele fala: não, pare com isso, vai, guarda isso aí. Pega tudo isso daí e pegue para você, que eu não quero nada. Eu já tenho bastante. Eu não vou precisar disso. Não, meu irmão, não pegue. Não, eu não quero. Não. Daí Jacó fala, né? Jacó é engraçado, né? Jacó parece o jeito brasileiro nosso, né? Não, pega, senão eu vou ficar chateado com você, né? E aí Esaú acaba que aceita, né? Esaú... Tanto que Jacó insiste, vai insistindo, Esaú acaba aceitando o presente, né? Aqueles 580 animais, né? E é interessante também, irmãos, que daí chegou a hora que Esaú fala para Jacó, né? Viu? Então vamos fazer assim, vamos caminhar junto? Vamos andar junto, né? Versículo 12, né? Caminhemos e andemos e eu partirei adiante de ti, né? Ele fala. Ou seja, vamos caminhar junto, a gente vai caminhando, conversando e tudo mais. Só que o que acontece? Esaú, irmãos, estava com 400 homens, né? Então ele não estava com mulheres, crianças. Então a forma de caminhar, a forma de viagem é totalmente diferente, né, irmãos? Até hoje em dia você pode viajar de carro, né, ou de ônibus. Quando você viaja com criança,
é totalmente diferente, né? Você tem que fazer mais paradas, a criança vai querer ir ali no banheiro, vai querer comer alguma coisa e tudo mais, né? E aí a criança come mais devagar, você vai ter que esperar ela comer de repente, ou uma criança passa mal numa viagem. Então uma viagem com criança, ela é um pouquinho mais demorada, né? Só que o que acontece? Jacó, nesse momento, irmãos, eu acredito que nesse momento veio vamos dizer, a conversão de Jacó, né? Veja, irmãos, que eu particularmente acho muito interessante esse relato, porque Jacó, ele não foi convertido até ele lutou com um ser celestial, né? E ainda assim ele não foi convertido ali, né? Ele foi convertido aqui, nesse encontro com o seu irmão, né? Ele foi convertido ali, naquele encontro com Esaú. E é interessante, irmãos, eu acho muito interessante esse relato, por quê? Porque veja a mudança de Jacó. Jacó mudou muito, porque o homem que estava lá, medroso, que estava lá tentando se esconder, o homem que estava mandando a família ir na frente, né? Ficando do outro lado do rio, né? Do riozinho lá do Val de Jaboque. E o homem que mandou separar os grupos de filhos e mulheres para ir na frente e ele ficar atrás, né? Usar os filhos e as mulheres de escolta com ele. Você vê que quando ele encontra Esaú, ele muda a atitude. Porque ele tomou coragem, foi na frente, ele foi encarar o problema de frente, encarou Esaú de frente. Graças a Deus, Esaú teve uma atitude muito boa. E agora veja a mudança de Jacó. Olha a mudança. Porque quando Esaú fala para Jacó, olha, vamos andar junto então, né? Vamos caminhar junto. Aí Jacó, ele na hora, ele fala algo que assim, irmãos, para quem está acompanhando a vida de Jacó, vê uma mudança de caráter assim, linda essa mudança de caráter. Quando o irmão fala isso, ele poderia muito bem chegar e falar assim, não, vamos caminhar junto e ir seguir e ir conversar e tudo mais com o seu irmão. Mas não. Olha o que ele fala, né? Ele fala assim, meu senhor, sabe que esses filhos são tenros, ou seja, eles são novinhos demais, né? E que eu tenho comigo ovelhas e vacas de leite, se as afadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ou seja, ele quis dizer, olha, eu tô com mulheres, eu tô com um filho pequeno, irmãos, eu tô também com animais, né? E esses animais também estão com filhos pequenos, né? Eu não posso andar muito rápido, eu vou ter que parar para descansar e aí eu não vou conseguir acompanhar vocês, né? Olha, veja a diferença do Jacó do capítulo 31 e 32 para o Jacó do capítulo 33. Ele já está se importando com a família, ele está se importando com o seu papel como pai, com o seu papel como marido, né? Do seu papel como provedor, do seu papel como chefe, né? Porque ele poderia muito bem seguir Esaú e deixar os seus servos, os seus empregados, cuidando do rebanho, cuidando da família, né? Cuidando dos seus filhos. Mas veja, primeiro ele pensou na sua obrigação e no seu exemplo, né? Olha, veja a diferença. E eu vejo aqui uma conversão de Jacó, né? Jacó se converte, ele converte, porque a conversão é uma mudança de atitude, né, irmãos? Igual quando a gente tá andando, você tá andando uma estrada, né? Você tá andando uma estrada e aí você faz a conversão para voltar, né? Por um outro caminho. Então você faz essa conversão, né? Você faz uma curva e volta pro caminho, né? Para ir para outro caminho. E veja que
Jacó tem essa mudança, né, de atitude. E é uma mudança de atitude muito bonita de você ver. E aí, quando Esaú ouve isso, né, Esaú fala assim: ah, tá bom então, né? Então, sabe o que eu posso fazer? Eu vou deixar um pouquinho dos meus homens aqui, né? Já tenho 400, mas eu vou deixar um pouco de homens meus aqui, né? E aí para ajudar vocês aí, né? E aí Jacó pergunta, né? No versículo 15, né? Quando Esaú fala: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E aí Jacó pergunta: para que isso? Né? E aí, quando ele fala assim, para que isso, né? Jacó está mostrando que ele, de fato, ele vai ser suficiente para sua família, né? Ou seja, nesse momento, Jacó vestiu mesmo, como diz a turma, né? Vestiu a camisa mesmo, como marido, vestiu a camisa como pai, como exemplo, ele vestiu. Não, Esaú, não precisa não, né? Só eu achar graça aos teus olhos, só você me receber dessa forma, já foi o bastante para mim, Esaú. Pode seguir adiante o seu caminho, que eu vou ficar aqui porque eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar daquilo que é meu, eu vou cuidar daquilo que Deus tem me dado, né? E é tão bonito isso, irmãos, é tão bonito a gente ver isso, porque, irmãos, nós precisamos cuidar daquilo que Deus tem dado para nós, né? Infelizmente, irmãos, muitas pessoas, né? Muitas pessoas, vou aproveitar esse tempo aí, irmãos, né? Eu sei que não é aplicação pessoal ainda, mas Deus trouxe à frente essa parte, né? Infelizmente, irmãos, muitas pessoas tendem a ser como Jacó, né? A ser como Jacó, até os servos de Deus, às vezes até antigos no caminho, né? Tendem a ser igual Jacó, né? Coloca tudo na frente, né? Tudo na frente, não cuida da família, né? Quantas irmãs que são esposas, talvez de irmãos que têm até ministério na obra de Deus, né? Que não têm esse cuidado do marido, né? Ou às vezes irmãos que querem acumular muitos cargos, né? E quer acumular essa função, e quer acumular aquilo, e acaba deixando a família para trás, irmãos. Acaba deixando a família desamparada. E isso não deve ser a nossa atitude. A gente tem que cuidar daquilo que Deus deu para nós. Se Deus te deu uma família, meu irmão, cuida da sua família. Se Deus te deu filhos, cuide dos teus filhos, né? Irmãos, a gente tem que ter sabedoria para tudo, irmãos. Para tudo a gente tem que ter sabedoria. E principalmente para cuidar da família, né, irmãos? Porque a gente vê que uma família negligenciada, irmãos, uma família negligenciada, ela vai dar problema. Ela vai ser um alvo fácil do adversário, irmãos. Filhos negligenciados, filhos que são negligenciados por causa de uma função que você tem, né? Quer seja material ou espiritual, ou uma esposa que é deixada de lado porque você diz que Deus revelou para você que você tem que ir para tal lugar, né? E você larga às vezes a esposa lá, né? Larga os filhos lá e fica, e viaja para cá e viaja para lá, e fica indo nas casas, e vai de madrugada e larga a esposa dormindo sozinha, e vai assim e vai aquilo. Irmãos, tem que ter discernimento, irmãos. Primeiro é a família. E veja, irmãos, que é tão interessante que a Bíblia, a todo momento, a Bíblia ela vai pontuar isso. A Bíblia ela vai pontuar sempre, vai elogiar os servos de Deus quando os servos de Deus estiverem cuidando da família, né? Querendo ou não, irmãos, nós fomos colocados, quem é pai e quem é marido, né? Fomos colocados como servos de Deus primeiro no nosso lar. Então, primeira coisa, a gente tem que ser servo de Deus dentro de casa.
Porque, irmãos, a coisa mais fácil do mundo é ser servo de Deus apenas 1h30 no culto. É a coisa mais fácil do mundo, irmãos. É 1h30 no culto, sei lá, 2, 3 vezes na semana, você é servo de Deus e dentro da casa você parece um servo do diabo. Aí, irmãos, a gente tem que ter entendimento para tudo, tem que ter discernimento. Infelizmente, irmãos, muitos no nosso meio não se atentaram para isso. Então, irmão, irmã que está aqui, isso vale tanto para os varões quanto para as irmãs, né? Porque tem irmã também que vai largar tudo, deixa a família desamparada, a família a troco de vai cuidar das coisas dos outros e não cuida das coisas da sua própria família, né? Então, irmãos, o servo de Deus, ele é provado, né? Ele é provado verdadeiro quando ele é aprovado dentro de casa, né? Quando você quer conhecer um servo de Deus e uma serva de Deus, pergunta para a família, pergunta para a esposa, pergunta para os filhos. Porque, irmãos, em primeiro lugar, o fruto e o bom sabor tem que estar dentro do lar. Dentro do lar. E querendo ou não, não adianta. A Bíblia é bem clara, o apóstolo Paulo fala: aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Olha, irmãos, pior do que o infiel. É grave isso, irmãos. É grave. E tá um monte de gente apontando o dedo para quem é infiel, para quem traiu, para quem pecou, para quem isso e para aquilo, aponta um monte de dedo. Mas, irmãos, a Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que esses. É pior do que aquele que foi infiel ao Senhor. É pior do que aquele que jogou a palavra para trás, nas costas. Irmão, isso é de uma seriedade muito, muito grande. Irmãos, nós temos exemplos na Bíblia. O próprio Senhor Jesus, quando ele estava na cruz, irmãos, pense bem, o Senhor Jesus estava na cruz, agonizando de dor, sangrando, irmãos. Imagine que dor horrível. Ele se lembrou de pedir para João, mesmo com aquela dor, né, irmãos? De pedir para João cuidar da mãe dele, né? Que ele fala na cruz. Imagina, irmãos, ele com aquela dor, com aquela coroa de espinho perfurando a cabeça dele, sangrando, com hematomas para tudo quanto é lado, levou chicotada a costa na carne viva, mas ele se lembrou da família que ele nasceu e cresceu. Ele lembrou da mãe dele. E aí ele fala o que para João? Fala assim: eis aí a tua mãe. Ou seja, para o apóstolo João cuidar de Maria. Querendo dizer, ele quis dizer assim: João, cuida da minha mãe. E realmente João cuidou de Maria, né? Até a morte de Maria, João cuidou, né? João foi morar em Éfeso e levou Maria, e Maria viveu com João em Éfeso até a sua morte, né? E João dava todo todo o conforto ali para Maria, né? Cuidava de Maria e tudo mais. Tanto é, irmãos, que João assumiu tão grande esse papel de cuidar de Maria, né? Só a título de exemplo, né? Que João, enquanto Maria era viva, João ficou sendo ancião ali em Éfeso só ali. Depois que Maria morre, aí que ele vai, né? Visitar outras localidades, pregar em outras localidades, né? E aí chega um momento que aí ele é preso e vai para Éfeso, né? Mas aí Maria já tinha morrido já. Mas para você ver, irmãos, olha o cuidado que os santos apóstolos tiveram. Olha o cuidado que os servos de Deus do passado, lá do Velho Testamento, também teve com a família. E aí o irmão e a irmã acham que esses relatos na Bíblia estão à toa? Não estão à toa.
Os relatos na Bíblia, eles estão aí para ensinar a gente. Então, irmãos, vamos também nos converter. E a gente se converte todos os dias, irmãos. Engana quem pensa que a conversão é só naquele dia. Aquele dia glorioso que eu fui chamado nas águas do santo batismo. Ou naquele dia que o Senhor me mostrou o seu caminho. Não. A conversão, irmãos, é todos os dias que a gente se converte dos nossos erros. Que se converte daquilo que é errado. A todos os dias temos que nos converter, né? É um processo. A conversão e a santificação, ela é um processo, né? Então, esse encontro bíblico é bonito de ver assim, que a gente vai entrando por uns caminhos, né, irmãos? E a gente nem sabe aonde que o Senhor quer levar a gente, e o Senhor trouxe nesse ensinamento aí, né? Então, aí que acontece, Jacó ele fica cuidando, né? Jacó fica cuidando dos seus, da sua família. E aí Esaú vai, né, para o seu caminho lá. Ele vai para uma cidade chamada Seir, né, uma região, né, chamada Seir. E aí então Jacó ele vai, né, ele vai para uma região, e para Sucote, né, é uma região. Mas essa região só se chamou Sucote, né, porque em hebraico, irmãos, a palavra Sucote, né, ela significa barraca, né? Em hebraico, Sucote significa barraca, né? Até se você tem a Bíblia, essa Bíblia mais grossa que vende na congregação, que é a Bíblia com concordância e dicionário, bem no rodapé da página tem lá escrito, né, que Sucote significa cabana ou barraca, né? E aí, mas por que ganhou esse nome, essa cidade, né? Ganhou esse nome porque quando Jacó foi morar nesse lugar, ele fez um monte de barraquinha pro gado dele ficar, né? E veja, irmãos, olha que interessante, irmãos. A conversão foi tanta de Jacó que ele se preocupou até de fazer umas barracas, umas cabanas para abrigar o seu rebanho, né? E a Bíblia deixa bem claro isso, né? Que talvez não era, não era mesmo, né? Não era normal fazer isso, né? Fazer barraquinha para fazer cabana para o gado, fazer cabana para as ovelhas, não era normal, né? Tanto é que o nome da cidade virou Sucote, né? Que é barraca, virou barraca, ou seja, todo mundo que passava via lá as ovelhas no bem bom, né? Tudo lá cobertinha com a barraquinha, e virou o nome dessa região de Sucote, né? Que é barraca. Acho que todo mundo que passava falava assim, olha lá os animais na barraca, né? Qual região que você vai? Eu vou lá passar pelas barracas, né? E virou esse nome que é Sucote, né? Veja o cuidado de Jacó, né? Jacó se converteu mesmo, né? Tava se preocupando até com as ovelhinhas de ficar no relento lá, né? E aí a gente vê o cuidado de Jacó mesmo, né? Vamos ler os próximos versículos, irmãos? Aí, hoje esse capítulo é bem rapidinho, né? Então vamos ler o versículo 18 até o versículo 20, né? Tem alguém que pode fazer essa leitura para nós aí? Versículos 18 até o versículo 20. 18, 19 e 20. Tem alguém que pode ajudar nós aí na leitura? Levante a mãozinha aqui em sentido da parte de Deus de fazer essa parte, irmãos. Pode ser um dos ADMs, tá? Pode ser a Irmandade. Quem Deus preparar. Algum irmão, alguma irmã pode fazer essa leitura, irmãos? A irmã Zélia. Irmã Zélia, ajuda nós nessa parte aí, irmã. 18 até o 20, né? Isso, E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã,
e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Deus abençoe, minha irmã. Então, temos aqui, né? Jacó foi para essa região, né? Então, Jacó foi para essa região e aí ele foi para uma cidade chamada Siquém, que na semana que vem nós vamos ver o que aconteceu nessa cidade, né? Mas por enquanto, Jacó foi para essa cidade de Siquém, né? Que lá está na terra de Canaã. E aí a gente vai entender o porquê que a Bíblia deixa bem claro que está na terra de Canaã, né? Que a gente vai ver que os cananeus eram pessoas que não seguiam o mesmo padrão de vida dos servos de Deus, né? Eles tinham uma vida assim desregrada, né? Uma vida até imoral, né? Imoral. E aí, só que Jacó achou o lugar interessante, né? Achou o lugar bom de se morar, né? E foi lá e comprou uma parte do campo, né? Da mão dos filhos de Emor, né? Que é uma família ali que é dessa região de Siquém, né? Ali fala que ele comprou por 100 peças de dinheiro, né? Aqui não mostra o valor, né? Falou 100 peças. Moeda não existia nessa época, né? Mas provavelmente era um peso, né? Eles faziam por peso. Então, 100 peças de dinheiro, aqui a Bíblia não vai especificar quanto que era, quantos quilos era, quantas gramas era cada peça, né? Mas ele comprou aí por um valor considerável, né? 100 peças de dinheiro foi um valorzinho considerável para a época, né? Pensando que geralmente eles faziam a troca por metais preciosos, né? Ou ouro, ou prata, né? Ferro também, né? Bronze e todos esses metais preciosos, né? Ou pedra preciosa também era utilizado ali como dinheiro da época, né? E aí fala assim que quando ele chegou em Siquém, ele levantou ali um altar e chamou o nome do altar, né, de Deus, o Deus de Israel. Lembrando que aí agora ele já não é mais Jacó, né? Embora a Bíblia vai chamando ele de Jacó até certo ponto, depois a Bíblia já vai chamar ele de Israel, né? Que agora ele começou a se chamar de Israel, né? Mas veja que os traços de Jacó estão sendo deixados de lado, né? E está nascendo um Israel, né? Está nascendo um homem chamado Israel, né? Ou seja, os traços de Jacó, que era o enganador, que era o que passava os outros, pegava a perna dos outros, né, para passar para trás, né? Que é isso que significa o nome Yaakov, né? Que é Jacó, significa pegar na perna e puxar para trás, né? E aí, esses traços de Jacó está sendo deixado aos poucos. E aí a gente vai ver até a velhice de Jacó, a gente vai ver que Jacó vai mudar muito, muito mesmo. Que quando chegar lá no capítulo 40, 43, por aí, os irmãos nem vão reconhecer mais que é esse mesmo Jacó que a gente está estudando aqui, né? Os irmãos vão ver qual a mudança que ele teve realmente de dentro para fora, né, irmãos? De dentro para fora. E é interessante, irmãos, aproveitar o tempinho aí para a gente conversar um pouquinho. É interessante, irmãos, que no meio do caminho cristão, nós também, irmãos, nós temos que começar a mudança de dentro para fora, né? E isso, irmãos, vale para tudo, tanto a maturidade espiritual, quanto vale para um entendimento bíblico, né?
Para tudo, irmãos. Tem que ser de dentro para fora. E tocando nesse assunto, irmãos, por quê? Porque muitas vezes a gente, irmãos, quando alguém se batiza no nosso meio, né? Alguém vem para o caminho que nós estamos trilhando, a gente começa a cobrar certas coisas das pessoas, e essas pessoas, às vezes, elas são tentadas, né, a começar uma mudança de fora para dentro, né? E a mudança, irmãos, não é de fora para dentro, não adianta. E todas as mudanças que são de fora para dentro, irmãos, elas não são permanentes. Elas são mudanças superficiais, porque elas começaram de fora para dentro, né? Quando uma mudança, irmãos, ela é de dentro para fora, aí a gente vai começar a ver coisas, né, acontecendo. E isso é natural, irmãos, porque tudo que está à nossa volta, ela é de dentro para fora. Tudo. Irmãos, pega lá vamos usar um exemplo aí. As irmãs que costuram. Como que você faz a costura? Você vai pegar os dois tecidos e você vai fazer a costura de dentro, né? De dentro. E depois, a hora que você vira a roupa, aí ela tá bem certinha lá, né? Ela tá bem bonitinha. Ou seja, começou a mudança do tecido dentro, né? A costura começou de dentro. Você pega uma camisa, né? Pega um terno aí, você vai ver a costura pro lado de dentro. Então, as coisas vão começar pro lado de dentro. Pega, por exemplo, o nascimento de uma flor, o nascimento de uma planta, o germinar de uma semente. Ela vai começar dentro o quê? Dentro da terra, onde ninguém está vendo, ninguém está olhando, né? Ninguém está vendo lá a sementinha brotar. Até que você vê uma pontinha nascendo, né, de uma folhinha, de um raminho, e aí você começa a ver, né? Assim também as árvores, né? Elas também, as plantas vão fazendo fotossíntese, né? É tudo dentro. E aí que a gente vai ver para fora, a hora que saem os frutos, a hora que saem as flores, né? Ou a hora que uma roupa está pronta, daí você vai ver pro lado de fora. Ou uma semente que você vê germinar lá de um alimento, de uma verdura, de um legume. Irmão, tudo começa de dentro para fora. Então, às vezes, a gente quer colocar na outra pessoa algo que não é natural, irmãos. O natural do Senhor, o natural dos homens é diferente. O natural dos homens começa do lado de fora. Isso é o natural dos homens. Mas nós estamos falando de coisas naturais do Senhor. O natural do Senhor começa de dentro para fora, né? Os homens não. O homem, ele vai fazer uma flor artificial, ele vai pegar, vai fazer lá e ele vai se preocupar com a pintura, né? Vai pintar as pétalas, vai se preocupar no externo, né? Ele vai se preocupar no externo. O artificial, ele se preocupa só com o externo. Agora o natural, irmãos, ele vai ter que se preocupar com o lado interno. O natural, ele se preocupa com a raiz. O natural, ele vai se preocupar e se preocupa como que está a planta pro lado de dentro. Como que está o tronco pro lado de dentro e não só a casca, né? E assim por diante, né, irmãos? A boa costureira, ela quer ver a costura, o jeito se ela tá reforçada pro lado de dentro, né? E não só pro lado de fora bonito, porque daí a pessoa abaixa um pouquinho e já rasga, né? Ela tem que ver do jeito que tá do lado de dentro, se tá reforçada, se tá bem feita, né? Irmãos, é a mesma coisa na vida espiritual, irmãos. A vida espiritual, ela é pro lado de dentro. E nós, homens, às vezes, nós nos
importamos demais pelo lado de fora, irmãos, pelo lado artificial, pelo lado da coisa que vai ficar aos olhos de outros. E às vezes, irmãos, alguém vem para junto de nós, para cultuar a Deus junto com nós, né, para caminhar na igreja junto com a gente, e a gente se preocupa, porque a irmã, meu Deus, olha, Deus já chamou aquela irmã e ela ainda não deixou de usar a calça. Meu Deus, Deus chamou aquela irmã e ela ainda não parou de pintar o cabelo, porque ela não parou de usar aquele brinquinho pequenininho que ela usa e tudo mais. Irmãos, será que a gente vai valorizar mais o lado de fora do que o lado de dentro? Irmãos, o lado de fora, ele pode muito bem estar bonito, mas e o lado de dentro? Irmãos, às vezes, vamos usar o exemplo da roupa aí, né? A roupa tá linda e maravilhosa ali pro lado de fora. E aí você precisa pular um muro. Esqueceu uma chave, você precisa pular um muro. Sua calça está linda e maravilhosa pro lado de fora, dos irmãos. Aí, né? Aí você precisa pular o muro para poder abrir a porta que você esqueceu a chave. Aí, irmãos, a primeira esticada de perna que você dá, o que acontece? Rasga e mostra suas vergonhas. Irmãos, é a mesma coisa na parte espiritual. A primeira prova que vem, a primeira coisa desagradável que vem dentro da obra, a primeira coisa amarga para se beber, né? Porque a nossa vida é feita também de coisas amargas, não é só coisas lindas e maravilhosas, mas a vida é um aprendizado. E aí, irmãos, o que acontece? Na primeira esticada de perna, se rasga. E, irmãos, a parte espiritual é a mesma coisa. A irmã, ela se batiza, aí ela começa a usar a roupa assim, ela faz isso, ela deixa aquilo e deixa aquilo, mas isso não veio do lado de dentro para fora. E aí o que acontece? Na primeira coisa que merece um esforço, uma fé melhor, uma atitude melhor, acontece que a pessoa se esmorece. E infelizmente, irmãos, a gente vê muito isso no nosso meio, né? A gente vê muitas pessoas. Por isso, irmãos, que o Senhor Jesus sempre fala na sua palavra que nós devemos nos acautelar com o fermento dos fariseus, né? Irmãos, o fermento, se a gente colocar muito fermento, a massa incha, fica bonitona, né? Só que daí você faz o quê? Você fura. Quem já fez pão aí, né? E exagerou no fermento, aí a massa vai ficar gigante. Daí você fura, ela murcha, né? A massa murcha, né? Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com os novos na fé. Temos que ter, irmãos, grave isso, irmãos. Os irmãos que estão presentes aí, grava isso no coração, irmãos. Essa geração nossa aqui, essa geração nossa que estamos dentro da congregação, irmãos, nós vamos ter que abrir muito o nosso coração. Muito o nosso coração. Nós vamos ter que ter muito entendimento, irmãos. Porque sabe quem está vindo daqui para frente? Sabe quem vai vir para a igreja? Quem vai vir vai ser essas pessoas que são tatuadas, corpo inteiro. Vai ser essas pessoas que vão se batizar, que vão ter a orelha gigante porque usavam um alargador. Vai ser essas pessoas que vão ter marcas da vida passada, que vão ter coisas aparentes no corpo da vida que vivia no mundo. Irmãos, e se nós não tivermos entendimento, e se nós não abraçarmos essas pessoas, irmãos, nós vamos estar jogando para fora o peixe que o Senhor está trazendo para dentro. Se nós não tivermos essa atitude, uma atitude cristã, uma atitude de Cristo mesmo, irmãos,
nós vamos acabar afogando essas pessoas, nós vamos acabar enxotando elas para fora. E isso é um pecado muito grande, irmãos. Porque o Senhor, com o seu amor divino, Ele está abraçando a todos. E nós não, com a nossa arrogância, com a nossa petulância, porque a gente se preocupa só com o artificial, só se preocupa com aquilo que está aparente aos olhos e não tem um olhar espiritual para ver as mudanças que acontecem dentro. Nós acabamos muitas vezes sufocando uma planta que o Pai plantou. Irmãos, por mais que essa planta pode não morrer, né? Alguém pode falar, mas a planta que o Pai plantou, o diabo não arranca. Não arranca, mas ela vai ter dificuldade. E ela não vai morrer, mas ela vai ter dificuldade para crescer. Irmãos, e nós queremos ser adubos. Nós queremos ser fertilizantes para a obra de Deus, para a lavoura de Deus ficar bonita, irmãos, cheio de fruto. Uma lavoura bonita, cheia de flor, de perfume suave de Cristo. Irmãos, marca isso, irmãos. Daqui para frente, as pessoas que o Senhor vai chamar serão pessoas que precisarão crescer de uma forma muito firme para poder suportar. Porque, irmãos, nós sabemos que é difícil servir ao Senhor não é mil maravilhas, né? Existem muitas coisas, né? No começo tudo é bonito, tudo é lindo, mas chega a maturidade espiritual, né, irmãos? Então nós temos que nos atentar para isso. Vamos nos atentar. Vamos mudar nossas atitudes. Vamos, em vez de derrubar, vamos edificar, irmãos. Chegou alguém, uma irmã, que você sabe que o Senhor chamou. Ah, mas o Senhor já chamou ela faz 2 anos e ela ainda está usando essa vestimenta. Irmão, pare, irmão. E o Senhor que te chamou faz 10 anos e você ainda não aprendeu a amar como o Senhor. Veja, irmãos, a gente quer apontar o dedo para o outro, mas quando a gente vai analisar a nossa vida mesmo, a gente vê quanta coisa a gente precisa melhorar, irmãos. Quanta coisa a gente precisa melhorar, né? E é por meio disso, irmãos, que nós iremos crescer no entendimento, né? Nós iremos crescer nesse entendimento. Irmãos, é lógico, as vestimentas são importantes, a modéstia é importante, né? É importante seguir, né, os ensinamentos, seguir a doutrina e tudo mais, é importante. Mas, irmãos, temos que entender, cada um tem o tempo. O chuchu você planta, você colhe num tempo. A banana você colhe no outro, né? A abobrinha você vai colher no outro tempo. Então, todos são plantações, né? Todos fazem parte da lavoura, né? É a mesma coisa no caminho. Somos a lavoura de Deus, né? E o Senhor vai colher os frutos de acordo com o tempo, né? De acordo com o tempo de cada um que o Senhor vai colher os frutos, né? Então, vamos ir para a parte das perguntas e respostas, irmãos. Esse capítulo 33 de Gênesis, né? Alguém ficou alguma dúvida, alguma pergunta, né? Sobre esse assunto? Oi, irmão Renan. Oi, minha irmã. Então, a mudança de Jacó foi após o encontro dele com o anjo? Que mudou o nome dele? Foi só ali que ele teve a mudança? A partir dali que foi a mudança dele? Isso, irmã, a gente vê que a gente vê na Bíblia aí, né, que Jacó, ele teve um encontro com esse anjo, com esse mensageiro celestial aí, né, que é engraçado que na nossa tradução, né, irmãos, no cabeçalho, né, no cabeçalho ali vai falar anjo, né,
mas no texto em si não fala anjo, né? Fala varão, né? Que ele encontrou o varão, né? É interessante que é depois desse encontro com esse mensageiro celestial aí que ele recebe um novo nome, né? Mas eu acho, irmã, de verdade, eu acho que não caiu a ficha dele naquele momento, né? Naquele momento do encontro, ele recebeu um novo nome, mas é interessante que ele recebe esse novo nome, Israel, mas em momento nenhum ele vai chegar para a família dele e falar que ele tinha sido mudado para Israel de imediato. Ele vai só falar, né, só mencionar isso bastante capítulos depois, né? Então, o que eu acho assim, irmã, que eu conjecturo dessa informação. Eu vejo que Jacó, ele tem esse marco, que é o encontro, né, com esse varão celestial aí. E aí, irmãos, a partir desse momento, ele vê as coisas de um ponto de vista diferente. Aí a gente vê aí, ele encontrou com Esaú, né? Quando ele encontra com Esaú, ele faz coisas que não é próprio dele, né? Quem está acompanhando os capítulos aí vai ver que Jacó não era desse jeito, não. Jacó, ele era de uma outra forma, até porque a pessoa cria uma maturidade também, né? E aí, no decorrer dos capítulos, a gente vai ver a Bíblia narrar várias qualidades, várias mudanças de Jacó. A gente já viu a mudança para com a família, né? Aqui. Já viu o jeito que ele está tratando a família. E depois a gente vai ver mais mudanças, né, dele no decorrer dos capítulos. Então, irmã, eu acredito que realmente o encontro celestial que ele teve lá foi um marco na vida dele, igual por exemplo, num batismo, né? É também uma mudança para as pessoas, mas é o dia a dia após aquele marco que vai modificando o caráter, modificando a vivência, modificando os atos de Jacó, né? E aí você vê, no capítulo 33 a gente vai ver, né, Jacó tendo, no 34, Jacó tendo atitudes diferentes do que ele era, né, 35, 36 e assim por diante, né? Então, acho que, não sei se respondeu a dúvida da irmã, né? Mas foi após a mudança do nome que isso tudo aconteceu? Sim, ele mudou o nome, né, para Israel, Jacó Israel, e aí foi depois disso que foi o start, né, vamos dizer assim, que foi que ele começou a modificar, né? Eu acredito, irmã, que... E nós temos... Sim, pode falar. Não, irmão, pode terminar. Eu acredito, irmã, que a todo momento ele ficava se lembrando, né, do que aconteceu, e até o fato dele ficar com uma marca na coxa, mancando, né, isso serviu para que ele se lembrasse, né, todos os dias, de que ele não seria mais Jacó, não seria mais o enganador, né, o que passa os outros para trás, para ter vantagem, né, mas ele seria Israel, né, aquele que luta com Deus, né, aquele que está lutando e prevalecendo, né, lutando contra as próprias coisas ruins dele mesmo, né. E nós, depois, após o nosso batismo, nós temos um novo nome diante de Deus ou não? Então, irmã, a Bíblia deixa bem claro, né? Eu não vou lembrar agora qual é o capítulo lá de Apocalipse, mas a Bíblia deixa bem claro que lá no céu, irmã, nós iremos ter outro nome, né? Não é esse nome aí que o papai e a mamãe deu pra gente, né? A Bíblia fala que nós receberemos um novo nome, né? Alguns acham que isso daí é literal, né? Literal, que é um novo nome mesmo, né? Ah, não vou chamar mais José, vou chamar Joaquim, né? Não vou mais me chamar Renan, vou me chamar Estevão, sei lá qual nome, né? Alguns acham que é literal, outros acham
que esse texto de Apocalipse ele é simbólico, vai significar que você não vai ter a mesma identidade que tinha aqui na Terra, né? Mas qualquer que seja a interpretação que a gente dê para esse capítulo, nós cremos que o nome em si, ele é, quando Deus muda o nome, ele é para a pessoa se lembrar de algo. Assim como foi Abraão, né, irmã? Abraão mudou de Abrão, né, que era pai exaltado, para Abraão, que era pai de uma multidão, né? Ou seja, todo momento que ele era chamado de Abraão, ele se lembrava da promessa de Deus, que era que ele teria uma descendência, né? Assim também Jacó, né? Toda vez que ele, em vez de ouvir Jacó, ele ouviria Israel, ele se lembraria do dia em que ele teve que lutar para ter uma benção, né? E não as coisas fáceis como ele achava que era, só passando os outros para trás era facinho, né? Ele ter as coisas. Então, o nome, irmã, o nome, ele é um símbolo de uma identidade nova, né? Assim como Deus dá novos nomes para as pessoas, né? Na Bíblia, é para marcar que a vida da pessoa vai ter que ter uma mudança dali em diante. E o nosso batismo, ele também é um marco, né, irmã? Lembrando que o batismo, ele é um símbolo, né? Ele é um símbolo, um sacramento simbólico, né? Não que a água dali ela vai salvar, né? A água dali é uma água normal, né? Ela é uma água normal, com cloro, uma água H2O ali normal, né? A mesma água que você lava a roupa, a mesma água que você lava a louça, é a mesma água que você vai batizar. Não tem nada de bento, nada de abençoado, nada de diferente naquela água. Mas é o ato em si que a gente se lembra. Porque todo mundo vai se lembrar, né, do dia que você tampou o nariz lá e ficou submerso na água e levantou novamente, né? E é a mesma coisa que acontecia com Jacó, né? Toda vez que ele chamava o nome dele, ele se lembrava dessa mudança de dentro para fora. E nós também, né? Toda vez que nos lembramos do dia que batizamos, nós nos lembramos, né, de que nós, dali em diante, a gente tem que ter uma mudança, né? Dali em diante tem que ter nova atitude. A gente tem que matar quem a gente era antigamente, né? E se fazer uma nova pessoa dia após dia, né? Não sei se respondeu a irmã, né? Deus abençoe, minha irmã Zélia. A irmã Edenice. Irmã, pode abrir o microfone. Isso. Irmã Denise, por favor, a irmã abriu e fechou novamente. Aí, agora abriu. Estão me ouvindo? Agora abriu. Tô ouvindo, irmã, pode falar. Irmãos, eu tenho uma dúvida numa Sim. parte que fala quando o Senhor, Deus fala pro adversário, não? De onde vens? Aí ele fala de girar o mundo. Essa parte eu falo, mas como é que Deus teve esse diálogo com o inimigo? Assim, nunca consegui entender essa parte, entendeu? O irmão está me entendendo o que eu quero dizer? Sim. Então, irmã, na realidade essa pergunta da irmã está lá no livro de Jó, né? Então, quando lá em Jó capítulo 1 e também em Jó capítulo 2. Então, o que acontecia? A Bíblia vai deixar claro que chegava um momento em que havia culto no céu, né? E nesse momento em que tinha culto no céu, né? Que tinha vamos dizer assim, um santo serviço de culto lá no céu, os anjos de Deus, eles se reuniam para cultuar a Deus, né? Isso está lá em Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2, né? Os anjos se reuniam.
E quando os anjos se reuniam, a Bíblia vai falar que também o diabo, né, Satanás, o diabo lá, ele também se reunia junto com os anjos lá, porque ele ainda não tinha sido expulso do céu, irmã, né? Eu acho que essa pergunta acho que vai ser uma pergunta de bastante pessoas. Vamos aproveitar que nós estamos com um tempinho aqui, né? E eu vou abrir aqui. Abra aí em Jó, capítulo 1. Fica mais fácil a gente... Já que a gente vai responder essa pergunta, já fica aí, ó. Jó, capítulo 1, né? Versículo 6. Olha que diz aí, ó. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E aí tem esse diálogo aí com Satanás, que daí ele vai falar: você viu o meu servo Jó e tudo mais, né? Aí no capítulo 2, versículo 1, né? Jó capítulo 2, versículo 1 fala assim: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor, né? E aí, novamente a mesma pergunta, né? Então, existia no céu um momento em que os anjos se apresentavam diante de Deus, né? Quer a culto e provavelmente é um culto aqui, né? Que eles iriam apresentar-se diante de Deus, né? E aí, irmãos, quando Satanás, ele também, porque ele também era um anjo, né? Ele ainda não tinha sido expulso, né? Do céu, da presença de Deus, ele ainda tinha acesso lá, né? Ia lá, se infiltrava e tinha esse diálogo com Deus, né? Mas isso, irmã, isso acabou, né? Ou seja, ele dava uma passeadinha aqui na terra e depois chegava a hora do culto, ó, ia lá, né? É a mesma coisa que acontece hoje em dia quando as pessoas vão dar uma curtida no mundo, né? E aí chega na hora do culto, aí tá lá de gravatinha bonitinho, né? De véuzinho bonitinho, se apresentando diante de Deus, né? Não mudou nada, né? Mas vamos ver aqui quando isso acabou, né? Aí lá em Apocalipse, ó, abra lá em Apocalipse, capítulo 12, né? Um capítulo conhecido aí, a mulher e o dragão. Capítulo 12, Apocalipse capítulo 12. O que se trata esse capítulo? Esse capítulo é uma revelação que Deus deu lá para João, onde ele vê uma mulher, né, dando luz a uma criança, né? E essa mulher, ela é símbolo do povo de Deus, né? Ela é símbolo do povo de Deus, e essa criança, ela é o próprio Senhor Jesus, né? Que nasceu. E aí aqui vai falar, né? Sobre essa criança que no versículo 5, né? Diz assim: e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com a vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ou seja, Jesus nasceu, né? E depois morreu e foi arrebatado, né? Ressuscitado e arrebatado para Deus, né? E aí a mulher, ela foge para o deserto, que no caso é o povo de Deus, né? Que ficou desamparado e fugindo do inimigo, porque o inimigo a todo momento tentando acabar com o povo de Deus, que é a mulher, né? Tentando acabar. E aí, a partir do versículo 7, fala assim: depois que a criança foi arrebatada, né, para o céu, fala assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo,
porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tendo grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E aí, versículo 13, daí vai falar, né, que o dragão, quando viu que ele foi jogado para a terra, daí ele começou a perseguir a mulher, o povo de Deus, né, começou a perseguir a igreja e tudo mais. E veja, foi após Cristo subir para o céu que aí Cristo, né, deu ordem para Miguel e os anjos fazer a guerra contra Satanás, né? E aqui a Bíblia fala que os anjos lutaram contra o Satanás e os demônios, né? Lutaram contra eles. E é interessante que a Bíblia fala que eles só venceram pelo sangue do Cordeiro, né? Ou seja, Jesus já tinha morrido. Então, a expulsão de Satanás do céu não pode ter sido no começo do mundo, como tem gente que acredita, né? Tem as pessoas que acreditam que o diabo foi expulso assim que Deus criou o mundo, ele já foi expulso. Mas não, porque aqui a Bíblia fala que os anjos só prevaleceram nessa luta, né, de expulsão, quando o Senhor Jesus voltou para o céu e eles venceram, versículo 11, né, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho de Jesus. Ou seja, o testemunho que Jesus deu aqui na terra também foi levado em conta lá no céu, né? E ainda fala assim, e não amaram as suas vidas até a morte, ou seja, foi uma luta travada mesmo, e aí não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, o que nós entendemos? Durante um período bem grande, Satanás, ele tinha esse acesso até o céu, e a Bíblia fala que ele ia lá no céu e ficava acusando noite e dia, né? Ele ficava também acusando, né? E aí ele tinha essas atitudes, e quando ele é expulso do céu, os anjos ficam tão contentes, tão felizes, que eles falam, né? No versículo 10, né? Que ele fala assim: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, né? E já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ou seja, diante de Deus ele comparecia lá e ficava acusando os anjos, né? E aí quando eles são expulsos aqui para a terra, se fala, né? Alegrai-vos, ó céus, né? E vós que neles habitais, né? Porque ele já foi expulso. E aí fala, ai da terra, porque ele desceu e tem grande ira, né? Porque ele sabe que tem pouco tempo. Então é por isso que ele ainda tinha esse acesso lá no céu diante de Deus. Tá bom, irmã? Vamos ver aqui a última pergunta da irmã Celinha. Irmã Celinha, pode abrir o seu microfone, minha irmã. Só Pepito. Abriu e já fechou, irmã. Clica aí de novo. Isso, agora abriu. Abriu. Pode falar, irmã. É comigo, irmão? Oi, irmã. Amém. Mas Deus. Amém. Irmão, quando nós estivermos lá no céu, nós não vamos saber quem somos nós. Devido a esse novo nome que nós teremos? Então, irmã, a Bíblia vai deixar claro que a gente vai saber, né, as coisas boas, né? As coisas más
a gente não vai saber, porque a Bíblia vai falar que as coisas más, né, não subirão ao coração, né, não haverá mais menção, né, sobre as coisas más e tudo mais, né. Mas é interessante, irmã, que assim, existem pessoas que acreditam que quando a gente chegar no céu, a gente não vai saber nem que a gente é. Algumas pessoas acham que a gente vai chegar no céu e a gente vai ser meio abobado, falar, mas onde é que eu tô? Onde é que eu tô? O que eu vim fazer aqui? Mas não é isso, né, irmã? Não é. Tanto é que a Bíblia fala que nós vamos conhecer Abraão, Isaac, Jacó, né? A Bíblia deixa bem claro isso, né? Que nós vamos ter esse entendimento, né? Sobre isso. E aí, é tão interessante que o próprio Senhor Jesus fala, né? Que nós vamos nos assentar, né? No banquete com Jacó, com Isaac, né? Com Abraão. Então, se as pessoas acham que a gente vai ir com amnésia pro céu, imagine você vai chegar lá, você não vai saber as histórias, nem quem foi Abraão, quem foi Jacó, né? Então não é bem assim, né? Então, nós quando chegarmos no céu, nós vamos saber que a irmã Celinha, ela estava lá no encontro bíblico junto com a gente, quando eu encontrar a irmã lá no céu, né? A irmã vai encontrar lá o apóstolo Paulo e vai saber que o apóstolo Paulo lutou pela obra de Deus, né? Sofreu pela obra de Deus. Quando a irmã encontrar lá Tomé, vai saber que Tomé, ainda que Tomé duvidou um pouquinho, mas ele manteve toda a fé e morreu em prol do evangelho, né? E todas essas coisas que a gente vai saber, né? O que não vamos saber é essas fofoquinhas gospel, né, irmã? As fofoquinhas A nossa descendência não vai saber. A gente não vai ficar sabendo, por exemplo, fulano pecou, fulano não pecou e tudo mais. Esse tipo de coisa que, né, o Senhor vai apagar do nosso coração, né? Mas a gente vai saber, por exemplo, se a irmã ver a sua descendência no céu, né? A irmã vai saber a história da descendência, né? É que as coisas no céu, a Bíblia não é muito clara, né, irmã? A Bíblia ela só dá umas pinceladinhas só, né? Por cima. Ela só meio por cima, né? Ou seja, o conselho que eu sempre dou... A verdade é lá em cima mesmo. O conselho que eu sempre dou... A verdade vai ser lá em cima mesmo. Vamos se esforçar para chegar lá em cima, daí a gente vai saber tudo, né, irmã? Mas Deus abençoe, Deus viu, irmã? abençoe, irmão. Amém. A irmã, acho que é Sueli, né? Aí a hora que a gente responde da irmã Sueli, daí a gente já finaliza. Você tem Né? certeza que você vai saber quem é? Ou não? Não, tira uma dúvida aqui sobre aquela sua parte que fala Jesus é bom pastor. Me dá uma explicação, né, sobre essa parte. Na verdade, o que a irmã quer saber sobre essa parte? Qual que é a pergunta da irmã? A irmã quer saber o quê? Que se Jesus é o bom pastor? Que fala aqui, né? Na verdade, vos digo que aquele que não entrar pelas portas no curral das ovelhas, né? Sim. Então, irmã, quando Jesus ele fala que ele é o bom pastor, né? Isso significa que ele é o verdadeiro pastor das ovelhas, ou seja, ele é o nosso dono, né? Nós somos ovelhas, mas ele é o nosso dono. E aí o próprio Senhor Jesus vai falar lá em 10 de João, né? Em 10 do Evangelho de João. Aí ele vai falar que ele também é a porta do curral, né? Ou seja, o curral é o lugar onde as ovelhas se reúnem, né? Onde elas estão ali como um rebanho. E o próprio Senhor Jesus falou que ele é essa porta, né? Ou seja, todo mundo para entrar
dentro do rebanho de Cristo, né? Ou todo mundo para dizer que pertence às ovelhas de Cristo tem que passar pela porta que é Cristo, né? Ou seja, não tem como uma pessoa dizer que ela pertence a Jesus se ela não acredita em Jesus, né? Ela tem que passar por essa porta. Ela tem que passar por essa crença, né? Então, a porta das ovelhas é o próprio Senhor Jesus, né? Não é denominação nenhuma, não é nenhum pastor, não é nem fundador de igreja, não é. É o Senhor Jesus. Então, quando nós passamos a crer no Senhor Jesus de todo o coração, aí nós podemos falar que nós estamos no rebanho, né? E o Senhor Jesus vai deixar bem claro, né, que outros vão tentar passar, né, de outra forma, né? Mas esses não são das minhas ovelhas, né? Esses não são das minhas ovelhas, e ele ainda vai falar que alguns, né, os salteadores e tudo mais, eles tentam pegar as ovelhas primeiro, né? Pegar as ovelhas e não passam pela porta, né? Eles não passam pela porta. E se esse não passa pela porta, a gente já começa a desconfiar. Então aí, irmã, eu vejo o Senhor Jesus afunilou muito, né? Ele afunilou muito a crença nele, né? Ou seja, outras religiões, outros pensamentos que não acreditam em Jesus estão fora, né? Por exemplo, vamos pegar lá um budismo da vida. Eles não acreditam no Senhor Jesus, né? Ou seja, eles não passam pela porta. Ainda que seja uma filosofia bonita e tudo mais, não passou pela porta, né? E assim todas as outras coisas que a gente vê, hinduísmo, islamismo, que não passa pela porta. Então, obrigatoriamente temos que passar pela porta para pertencer ao Senhor Jesus. Se nós não passamos por essa crença, ainda que a gente esteja 30 anos dentro de uma denominação, mas não crê de verdade em Jesus, não crê de verdade, porque não é só falar eu creio, né? É crer de verdade em Jesus, é você entregar a sua vida para Ele de verdade. É entrar na porta mesmo, entrar por Ele, né? Isso é a verdade, né? Então, 10 de João é esse significado aí que a Bíblia traz para nós. Que fala, né, que há muitas ovelhas em outros aflitos, né? Isso. Que convém me agregar. E aí, essas pessoas que são de outro aprisco, né? São pessoas que não acreditaram em Jesus ainda, né? Então, aqueles que não acreditaram em Jesus ainda, eles vão ter que passar pela crença em Jesus, né? Semana passada, não sei se a irmã estava presente, semana passada a gente analisou aí sobre o que é graça, né? E a gente viu que graça não é só a placa da congregação, né? Mas graça é estar em Cristo, né? Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos na graça, né? Então, a gente pode até estar lá sentado dentro da igreja, ou pode ter 40 anos de crente, mas não estar na graça, né? A gente pode muito bem ter batizado há não sei quantos anos e não ter passado pela porta que é Cristo, né? Porque a porta de entrada do rebanho de Cristo não é um hino que foi cantado ou um hino que emocionou você na hora do batismo, não. É a crença em Jesus, né? Essa é a verdadeira porta, né? Então, esse é o significado que Jesus quis dizer aí em João capítulo 10. Tá bom, irmã? Deus abençoe. Amém, Deus abençoe também. Irmãos, vamos para a aplicação pessoal rapidinho, né? Para a gente finalizar aí o nosso encontro bíblico.
Irmãos, no capítulo 33, né, no versículos do 1 até o 3, a gente vê que Jacó, ele teve um cuidado muito grande quando ele foi se encontrar com o seu irmão, né? Ele teve um cuidado imenso, né? Ele foi, mandou presentes, instruiu a família para a família ir se prostrando, ele mesmo se prostrou 7 vezes, né? E tudo mais. E é interessante, irmãos, que para a gente trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa vivência, né? Quando a gente está diante de alguém que está muito ferido, irmãos, sabe? Alguém que passou por uma situação difícil, a gente tem que mudar o nosso jeito de ser, né? Mudar o nosso jeito de falar, mudar o nosso jeito de agir, né? Existem estratégias para quando a gente vai chegar em alguém que está ferido por uma situação, irmãos. Porque às vezes, quando a gente não tem respeito pelo sentimento da outra pessoa, irmãos, isso causa feridas muito grandes, muito grandes. Então, irmão, irmã, se o irmão ou a irmã encontrar alguém muito ferido pelo caminho, alguém que foi ferido, talvez, irmãos, pelo ministério, né? Talvez ele foi de uma região onde o ministério era ali a ferro e fogo, parecia, em vez de parecer pessoas que querem abraçar as ovelhas, mas eram lá coronéis da fé, né? Irmãos, a gente sabe que tem no nosso meio, e às vezes tem pessoas que são feridas por essas coisas. Irmãos, como que nós temos que agir? Temos que agir como Jacó, vamos agir com jeitinho, né? Jacó fez isso. Jacó teve o cuidado até de falar, o jeito que ele falava com Esaú, né? O cuidado que ele teve até de se prostrar lá 7 vezes, né? Para que Esaú visse, né, a forma que ele estava se portando. Então, irmãos, quando a gente encontra essas pessoas pelo caminho, e às vezes a gente se encontra no serviço, pessoas que foram feridas por outros dentro da igreja, pessoas que não querem mais congregar, pessoas que não querem mais servir a Deus porque foi ferida por uma situação. E, irmãos, a gente tem que ter cuidado com essas pessoas, seja com o filho, seja com o marido, com a esposa, com alguém que a gente encontrar, irmãos. A gente tem que ter cuidado no falar, no agir, né? Às vezes, irmãos, um modo de a gente agir de forma correta, de forma que é cristã de fato, essa pessoa volta a ir para a igreja. Essa pessoa vai ter uma atitude boa, igual Esaú teve, né? Esaú teve uma atitude boa. Então, irmãos, nós que estamos aqui reunidos, vamos despertar nas pessoas atitudes boas. E não despertar revolta, despertar ira, contenda, despertar debates. Não, irmãos. Vamos despertar o que é de bom no ser humano, né? Se a gente agir dessa forma, a gente vai estar sendo igual a Jesus Cristo. Glória ao nome santo de Deus. Irmãos, outra situação também interessante é que no versículo do 3 até o 5, né? Veja que Jacó, ele manteve a humildade, né? Ele manteve a humildade, ele não foi uma pessoa que ele começou a... Chegou lá para Jacó, para Esaú, quis ver quem estava mais certo, quem estava menos certo. Não, irmãos, veja que Jacó foi humilde. E ele foi falando, conversando com Esaú, né? E aí ele podia chegar, viu? Você lembra daquele dia? Aquele dia assim, assim. Não, irmãos. E quando Esaú abraçou ele, Jacó não empurrou Esaú. Jacó aceitou o abraço e os dois choraram. E os dois se alegraram de ter se reencontrado. Irmãos, se acaso, né, tem alguém que está brigado com outro, ou algum marido e mulher que está aí em contenda, irmãos, não vale a pena ficar procurando quem está menos certo, quem está mais certo. Não vale a pena.
Às vezes um abraço na comunhão, irmãos, um abraço e às vezes ouvir, só ouvir, um beijo que você dá na sua esposa, bendito é o Senhor, um beijo que você dá no seu filho, irmã, ou na sua filha. Às vezes o filho e a filha faz tempo que não fala com a mãe. Um beijo, um abraço, sem questionar quem tá mais certo, quem tá mais errado. Chegar, filha, quanto tempo que você não me liga, filha? Porque você não me ligou, porque você não mandou mensagem, isso e aquilo. Irmãos, às vezes um abraço só diz tudo, irmãos. E no choro, o Senhor lava a alma. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, a Bíblia, ela deixa exemplos para tudo, irmãos, exemplo para tudo. E como nós cantamos no primeiro hino, né? Paz seja em vós. Bendito é o Senhor eterno. Então nós temos que procurar a paz, irmãos. Tem que procurar a paz. E veja que no versículo 11, Jacó falou, a hora que ele estava em paz lá com o irmão dele, com Esaú, veja que Jacó, ele falou para Esaú, falou assim, olha, eu tô te vendo, parece que eu tô vendo a face de Deus. Ou seja, irmãos, a paz quando ela reina nas relações, né? Quando a paz ela entra no coração, né? E se vai a contenda, parece, irmãos, que nós estamos contemplando a face de Deus. Então, irmão, irmã, não sei que intuito que tem, mas o Senhor o sabe. Se o irmão e a irmã está brigado com alguém, está em desavença com alguém, e o irmão ainda clama para ver a face de Deus, irmãos, faça as pazes. Paz seja em vós. O irmão que pediu o hino, o primeiro hino aí que nós cantamos, estava na comunhão. Paz seja em vós. Não fique vendo quem está mais certo e menos certo. Esaú tinha tudo para jogar um monte de coisa na cara de Jacó, mas Esaú não fez. E nem Jacó fez. As duas partes estavam na comunhão. Então, irmãos, vale a pena a gente ficar na comunhão, irmãos. E às vezes, irmãos, a gente tá se privando de um abraço gostoso, se privando de uma situação boa, de um reencontro bom, às vezes por causa de orgulho. Veja, Jacó fez tudo e pegou os presentes e deu os presentes e fez e ficou lá do outro lado do rio, e depois Jacó mandou os filhos ir na frente, as mulheres na frente, fez tudo, sendo que era tudo mais fácil, era só ele chegar em paz e dar um abraço em Esaú. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o Senhor eterno. Às vezes, irmão, irmã, a situação está mais fácil do que você pensa. Bendito é o Senhor, está mais fácil, é só um abraço na comunhão. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, é só um pedido de desculpa. Bendito é o Senhor. É só aceitar um pedido de desculpa. Você foi ofendido, irmão, irmã, foi ofendido, foi. Bendito é o Senhor, mas deixa isso no livro do Senhor. Aleluia, bendito é o Senhor. Aleluia, passa uma borracha, glória ao nome de Deus, e dá um abraço na comunhão. Bendito é o Senhor. Aleluia, faz tempo que a tua filha, o teu filho não liga para você. Bendito é o Senhor, não fique cobrando. Bendito é o Senhor, quando você tiver a oportunidade de encontrar, aleluia, abraça e aleluia, e reviva o momento que o Senhor preparou. Bendito é o Senhor eterno. Você vai ver, irmão, irmã, você vai ver a face de Deus, aleluia, reluzindo de brilho, aleluia, na pessoa amada. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o Senhor eterno. E às vezes, irmãos, como aconteceu com Jacó e Esaú, aleluia, bendito é o Senhor. Esaú tinha uma vida e Jacó tinha outra vida. E aí, quando eles chegaram, eles tiveram uma conversa e aí viram ali, né? Jacó
falou: olha, eu não posso porque eu vou ter que cuidar do meu filho, dos meus filhos, da minha mulher, do meu gado, da minha criação. E aí ele foi para um lado de uma região e Esaú foi para outra região, né? Às vezes, irmãos, nos relacionamentos, né, até com os nossos parentes, com a nossa parentela, a gente tem que agir como Jacó e Esaú, né? Nem sempre dá para ficar muito junto, nem sempre dá para ficar enfiado na casa do outro todos os dias, todas as vezes, né? Muitas vezes, irmãos, nós amamos os nossos parentes, mas cada um tem a sua vida e a gente tem que respeitar isso. Jacó amava Esaú, Esaú amava Jacó também, tanto que os dois se reencontraram numa alegria, mas cada um tinha a sua vida. E se eles quisessem viver juntos, ia ser briga atrás de briga. Uma hora ia vir à tona as coisas, né? Mas aí o que eles resolveram? Jacó fica na terra lá de Siquém e Esaú vai para a terra de Seir. Então, às vezes, irmãos, na nossa parentela é melhor. A gente se reencontra, a gente vive os momentos bons, mas cada um tem a sua vida, cada um tem os seus objetivos. E a gente não deve colocar regra na vida de um e nem regra na vida de outro. Então, irmã, irmão, você tem uma parentela grande, ou sogra e nora que está aqui, né? Não coloque uma regra na vida da sua nora. Nora, não coloque uma regra na vida da sua sogra. Parentes que existem aqui no nosso meio, não fique colocando a sua regra na casa do outro. Cada um tem uma regra. Uns são de Siquém, outros são de Seir, outros estão em Padã Arã. Mas a gente tem que saber respeitar cada um no seu lugar. E cada um vai prosperar aonde Deus colocar. Se Deus te colocou no A, prospere no A. Se Deus te colocou no B, prospere no B. Bendito é o Senhor, e viva a vida que Deus te deu, e cuide dos teus, e o Senhor te abençoará. Finalizamos aqui então, irmãos, o nosso encontro bíblico. Glória ao nome santo do Senhor. Temos a certeza que aprendemos bastante, né? Temos a certeza que cada vírgula, cada palavra falada aqui, se a gente meditar bem na comunhão, né, irmãos? A gente só vai crescer espiritualmente. Glória ao nome do Senhor. Então vamos dobrar os nossos joelhos e agradecer a Deus por esse encontro bíblico.